Tarde, todos, todas, são 14h01, dia 27/9/2023, nós damos início a mais uma. Opa. Boa tarde a todos e todas, são 14h02 do dia 27/9/2023, nós damos início à nossa reunião do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados. Eu gostaria de saudar aqui nessa tarde a presença da nossa diretora Jéssica Bastos, do nosso diretor Carlos Queiroz, do nosso procurador Marcelo Mendes. Gostaria de saudá-lo especialmente, doutor Marcelo, uma honra tê-lo aqui conosco nessa nossa reunião, na representação da nossa procuradoria. Gostaria de saudar também a presença do chefe de gabinete, Davi Tavares. Eu, sem mais, anuncio que nós temos hoje 3 itens na nossa pauta. Apesar de uma reunião curta, é uma reunião, como tudo o que a superintendência faz, muito relevante para o mercado de seguros, porque nós, a cada pequeno ato, a cada pequeno movimento, nós zelamos pela rigidez do mercado. Então não importa o número, importa a qualidade da regulação e da fiscalização. Nós temos uma reunião com 3 itens na pauta. O primeiro trata-se da aprovação da ata da reunião de 13 de setembro de 2023. Ata essa que foi previamente disponibilizada a todos os integrantes desse conselho. Eu, assim, declaro a minha plena concordância com os termos da nossa ata e passo a palavra à diretora Jéssica Bastos para a coleta do seu voto. Muito obrigada, senhor superintendente. Eu li a ata e estou de acordo com o seu teor, então acompanho o voto da superintendência. Muito bem, passo então a palavra ao diretor Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente. Muito bem, desta feita, indado-se há mais alguma observação a respeito deste item? Em não havendo, passo ao item 2 da nossa pauta, de relatoria da diretora Jéssica Bastos. Trata-se do processo SUSEP 15.454.607.652/2019-1, com a palavra à diretora relatora. Muito obrigada, senhor superintendente. Eu vou pedir desculpas antecipadamente aos meus colegas e também a quem estiver assistindo, que eu estou um pouco gripada. Pode ser que eu pare para tossir durante o voto. Bom, esse é o primeiro de 2 processos que são de minha relatoria dessa nossa reunião de hoje. Os 2 são processos sancionadores. E esse sancionador foi iniciado a partir da denúncia de um consumidor, uma empresa de reciclagem, contra o corretor, o senhor Henrique Cavalieri Campagnoli, por ter se apropriado, através de apólices falsificadas, de prêmios relativos a seguros contratados pela empresa. A representação lavrada pela área técnica dá conta de que o consumidor teria sido procurado pelo senhor Henrique, que teria oferecido a contratação de seguros para o seu patrimônio e para as mercadorias com que a empresa de reciclagem trabalha. E, por intermédio do senhor Henrique, então, a empresa teria contratado diversas apólices de seguro por anos, que teoricamente teriam sido emitidas pela seguradora Liberty. No entanto, em determinado momento, em contato com a seguradora, em 2014, o denunciante descobriu que a seguradora não havia recebido qualquer valor pago pela empresa e também não havia emitido qualquer apólice em favor da denunciante. Então, ela constatou, na verdade, que nunca tinha tido seguro em seu nome e que as informações apresentadas pelo senhor Henrique eram falsas, inclusive as apólices eram falsificadas, e que os valores que eram pagos em cheque, dirigidos à corretora a qual o senhor Henrique era vinculado, na verdade, tinham sido depositados na conta pessoal do senhor Henrique, do representado. Notificado, ele não apresentou defesa, e então a área de julgamentos, em concordância com a área técnica, e acatando todos os argumentos da manifestação técnica, julgou subsistentes 6 itens da representação, que eu vou descrever brevemente aqui. O item 1 é falsificar documentos e prestar informação falsa à SUSEP, e nesse caso eu estou falando da falsificação de proposta e apólice emitida para seguro de responsabilidade civil, supostamente pela seguradora Liberty, com vigência do ano de 2012 a 2013.
O item 2 é apropriar-se dos recursos do segurado, e nesse caso, justamente os prêmios pagos relativos à emissão dessa apólice de vigência de 12 a 13. O item 3 é falsificar documentos. Nesse caso, eu estou falando agora da emissão de apólices falsas de vigência de 2013 a 2014. O item 4, por sua vez, é apropriar-se dos recursos relativos à apólice tratada na infração 3, ou seja, a apólice com vigência a partir de 2013. O item 5, por sua vez, falsificar a apólice para vigência de 2014 a 2015. E o item 6, apropriar-se dos recursos relativos a essa apólice. Então, na verdade, ele emitiu 3 apólices, ele falsificou 3 apólices e recolheu os prêmios relativos a essas 3 apólices e depositou em sua conta pessoal, totalizando, portanto, 6 infrações. A área de julgamentos, assim, aplicou 6 penalidades de multa no valor de R$210 mil. Então, por isso, por ser acima de R$200 mil, os autos vieram a confirmação para o Conselho Diretor. Então, eu passo agora ao julgamento. De início foram feitas, eu ressalto desde já que foram feitas novas tentativas de notificação do representado, todas sem sucesso. Também ressalto que já existe um segundo processo sancionador em face desse mesmo corretor, o senhor Henrique, esse já com trânsito em julgado, e que tratou essencialmente dos mesmos fatos, mas restringiu-se a infrações cometidas na vigência da resolução CNSP número 60 de 2001. Então, nesse outro sancionador já foi aplicada a penalidade de cancelamento do registro do senhor Henrique, de modo que nesse sancionador aqui não há necessidade de tratarmos dessa sanção específica. Destaco ainda que a Procuradoria apresentou parecer nos autos, atestando que não aconteceu a prescrição, que foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao corretor denunciado, e que houve correta subsunção das condutas descritas às sanções impostas pela área de julgamentos. No mérito, eu entendo que está bastante clara que a conduta da corretora está em desacordo com os normativos legais e chega, inclusive, a configurar crime, né? A materialidade e a autoria estão bem delineados nos autos e houve, inclusive, confirmação pela seguradora Liberty e por outras que supostamente teriam emitido propostas, enfim, em pesquisa ao mercado, e todas confirmaram que os documentos eram falsos e não tinham sido emitidos por nenhuma dessas seguradoras. Desse modo, eu proponho, então, ao Conselho Diretor a confirmação integral da decisão proferida pela área de julgamentos e, portanto, confirmação das 6 penalidades de multa no valor de R$210 mil. E, por fim, esclareço que o Ministério Público já foi comunicado dos fatos aqui tratados. Então, esse é o meu voto. Obrigado, diretora Jéssica. Passo a palavra ao diretor Carlos Queiroz. Superintendente, eu acompanho a relatora aqui na confirmação das penalidades de multa, mas eu questiono se não seria o caso ou se haveria a possibilidade de ser aplicada uma nova pena de cancelamento, né? De cancelamento do registro. As condutas são gravíssimas, né? Em outro processo ele obteve a pena de cancelamento do registro e, enfim, ele pode... a minha questão aqui, ela também tem um aspecto jurídico, né? Se caberia uma outra pena de cancelamento, dado que ele pode se valer aí do Poder Judiciário para tentar reverter uma das penas, enfim. Então, eu coloco esse questionamento aqui para discussão, né? Eu só pude visualizar os autos hoje, né, em razão das minhas férias, então eu trago essa dúvida aqui para debate. Se me permite, diretor Queiroz, eu não sei se seria possível, até sugiro que nós ouçamos aqui o nosso procurador, se seria possível, dado que fomos nós o órgão a já cancelar o seu registro, se seria possível que nós emitíssemos uma pena sobre um objeto que, ao meu ver, é impossível, porque ele já teve o cancelamento. Embora a pena seja em abstrato possível, eu creio que ela não seja mais em concreto possível. Talvez tenha sido esse o raciocínio da diretora Jéssica, pelo que eu depreendi da sua narração do voto. Perfeito, superintendente. Desculpe, eu falei que a gente já aplicou e esqueci de falar o mais importante, que já foi efetivado o cancelamento. Então, ele hoje não tem registro. A gente não tem como Transitou em cancelar. julgado. Exato, Sim, transitou em julgado e já perfeito. foi efetivado. Então, não há registro em nome dele para que a gente possa cancelar. Tá perfeito. Então, sigo a relatora. Então,
esclarecido esse ponto incidental, diretor Queiroz segue a relatora, eu sigo a relatora e o diretor Queiroz, razão pela qual declaro, então, aprovado o item 2 da nossa pauta e indago se há alguma observação a mais a ser feita por quaisquer de nós aqui. Em não havendo, então, o item 2 declarado aprovado, passo ao item 3, também de relatoria da diretora Jéssica. Trata-se do processo SUSEP 15.414.627/2019-43, com a palavra a diretora Jéssica Bastos. Muito obrigada, superintendente. Esse último processo de minha relatoria também é um sancionador iniciado a partir da denúncia de um segurado contra a empresa Sica Life Limited, por ter atuado como sociedade seguradora no território brasileiro sem a devida autorização. Segundo o consumidor, a Sica Life Limited é uma companhia sediada nas Bermudas, estaria atuando no Brasil sem a devida autorização e apresentou documentação relativa a 5 beneficiários pessoas naturais da sua família, o próprio denunciante e 4 familiares, cujas apólices teriam sido emitidas pela denunciada. Na documentação que ele apresenta consta o nome da Sica Life Insurance Company of America, que é uma empresa sediada supostamente no Texas, e posteriormente houve alteração da numeração das apólices apresentadas, que passaram a identificar como emissora a Sica Life Limited, dessa vez com sede nas Bermudas. De todo modo, nenhuma das duas com autorização para atuar como seguradora no Brasil. A área técnica entendeu que 2 dos documentos apresentados pelo denunciante se apresentavam natureza de atividade securitária, de modo que opinou pela instauração de um processo administrativo sancionador contra a denunciada, Sica Life Limited, e contra o seu responsável solidário, o senhor David Jorgensen. Assim, a denunciada e o responsável solidário foram notificados e apresentaram cada um defesa. A Sica Life alegou, em síntese, que nem a Sica America e nem a Sica Life tiveram, em qualquer momento, filiais, subsidiárias, escritórios ou empregados no Brasil, que eventuais contratos de seguros celebrados pela Sica America envolvendo pessoas residentes no Brasil foram emitidos nos Estados Unidos, país onde ela está sediada, e sendo as respectivas reservas mantidas e investidas fora do Brasil, de modo que, no seu entendimento, ela não estaria sujeita à lei brasileira e às normas emitidas pelo órgão regulador brasileiro, e nem tampouco à jurisdição brasileira. Ela alegou ainda que não teria havido oferta de produtos no Brasil, e sendo que, nesse caso, a seguradora que teria sido procurada pelos subscritores da apólice de modo a adquirir os seus produtos, porque não haveria no Brasil produto semelhante. Por fim, ela alega que as condutas já foram sanadas, sem lesão nenhuma ao consumidor, e que teria ocorrido a prescrição administrativa. O responsável solidário apresentou defesa reproduzindo esses argumentos, e foi solicitada à Procuradoria que apresentasse análise jurídica sobre as defesas apresentadas. A Procuradoria entendeu de pronto que não aconteceu a prescrição administrativa e também que o processo correu com regularidade formal e material, que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, e que, de fato, havia enquadramento na conduta da denunciada ao tipo normativo descrito, devendo haver, sim, aplicação da sanção pela SUSEP. Após nova manifestação da área técnica que ratificou suas conclusões no sentido da subsistência das imputações à Sica Life, a área de julgamento julgou subsistente o processo administrativo sancionador e aplicou 2 penalidades de multa no valor de R$ 379.635,65, que é o valor da soma das 2 apólices que entendeu tinham sido emitidas em desacordo com as normas brasileiras. Por realização de operação de capitalização, seguro ou resseguro sem a devida autorização. Foi feita nova análise jurídica pela Procuradoria antes dos autos virem para confirmação do Conselho Diretor, e a Procuradoria também ratificou seu entendimento anterior e entendeu que o processo se encontra apto para julgamento pelo Conselho Diretor. Então, os autos vieram a mim. No mérito, eu concordo integralmente com a conclusão alcançada pela Segerage, no sentido de que a atividade exercida pela Sica Life tem características de cobertura securitária, oferecida no Brasil sem a necessária autorização legal. E eu entendo que, na verdade, o fato da estrutura da seguradora ocorrer 100% fora do território brasileiro não suspende por si só o dever da SUSEP de atuar.
visto que os documentos nos autos comprovam que 2 residentes brasileiros com documentos brasileiros foram aceitos como segurados pela Sika Life Limited. Nesse sentido, eu ressalto que nos autos há documentos que provam que havia como as próprias Sika Life entende, uma assessora independente brasileira atuando no Brasil, comercializando produtos da Sika Life, a senhora Alice Maciel, que era de conhecimento da Sika Life Limited. Essa própria assessora independente foi a pessoa que ofereceu a contratação das apólices ao denunciante no território brasileiro, conforme e-mails que constam nos autos. Então, no meu entender, restou evidenciado que essa senhora Alice Maciel atuava a serviço da beneficiária ou da denunciada com o conhecimento da denunciada e que a propositura da contratação dessas apólices aconteceu, portanto, no território brasileiro, nos termos do artigo 435 do Código Civil. No que se refere ao responsável solidário, eu entendo também que há a identificação e assinatura do senhor David Jorgensen na qualidade de diretor-geral da Sika Life, em documento constante nos autos, de modo que eu entendo que está constatada a sua condição de dirigente para a imputação solidária de responsabilidade pelo pagamento das multas. Quanto ao valor da penalidade, também concordo com o entendimento da área de julgamentos. Entendo que os montantes foram fixados de acordo com o artigo 17 da Resolução CNSP 243 de 2011. Entendo também que foi respeitado o limite imposto pelo artigo 103 do Decreto-Lei número 73 de 66, com redação dada pela Lei número 13.195 de 2015. Então, eu entendo, na verdade, que a operação da companhia estrangeira em território brasileiro está inequívoca nos autos, a despeito das alegações da denunciada, e ela alega que não continua atuando no mercado segurador brasileiro, mas eu entendo que faz sentido como encaminhamento nós mandarmos os autos à Procuradoria para avaliar a possibilidade e a conveniência do ajuizamento da ação civil pública, e também entendo que, não tendo localizado o registro de comunicação dos fatos ao Ministério Público, faz sentido também que esse encaminhamento seja dado aqui, o que eu proponho que seja feito pela própria Diretoria Técnica 1. Então, em resumo, o meu voto é pela confirmação integral do julgamento realizado pela Segerage, com aplicação de penalidade à Sika Life Limited de R$ 379.635,65, respondendo solidariamente o senhor David Jorgensen, com o encaminhamento dos autos à Procuradoria para avaliar a possibilidade e conveniência do ajuizamento de ação civil pública e comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público, o que eu proponho que seja encaminhado pela própria Diretoria Técnica após o julgamento. Muito obrigado, diretora Jéssica. Passo a palavra ao diretor Carlos Queiroz. Estou de acordo com o voto, superintendente. Eu também estou de acordo com o voto, o que, então, já torna o item 3 da nossa pauta aprovado. Indago se há mais alguma observação de algum de nós a respeito desse item. Em não havendo, então, o item está aprovado. Com isso, nós encerramos a nossa pauta. Eu indago se há algum item extra-pauta a ser trazido. Em não havendo também, indago se há alguma observação de qualquer outra ordem por quaisquer de nós. Em não havendo também, então, declaramos encerrada essa sessão. Desejo boa tarde a todos os que estão nos acompanhando ao vivo, a todos os que nos acompanharam nessa nossa reunião e a todos aqueles que nos acompanharão futuramente com a disposição do vídeo dessa reunião na internet. Agradeço a todos, uma boa tarde para todos vocês. Um grande abraço.